Eu já estou aqui emocionada, sabe, agradecendo a Deus, porque nunca é só um culto, mas é uma oportunidade que temos nessa manhã de entregar a Ele não somente uma oferta, mas o melhor que temos com o nosso coração. E todas as vezes que eu estou na presença de Deus, na casa de Deus, porque é importante estar na presença dEle sempre, mas estar na casa de Deus, eu me alegro e eu sou renovada, eu sou de fato mexida por dentro e eu me sinto privilegiada. Tem alguém mais aqui que se sente privilegiado, que ama a presença? Eu te convido a fazer da sua vida um altar a Ele. Eu te convido a fazer da sua existência um altar ao Senhor. Eu te convido a servi-lo, não mecanicamente. Eu te convido a sair do raso nessa manhã. Eu te convido a mergulhar em águas profundas. Eu te convido a olhar para Cristo e renovar a tua esperança nele, sabendo que Ele é um Deus que não falha, sabendo que Ele é um Deus imutável, imensurável. E eu admiro João Batista, o proclamador de Cristo, quando ele vai dizer em João capítulo 3: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. É necessário que eu desapareça. É necessário que eu desapareça para que Ele apareça. Que todos os dias da sua vida você viva com este mesmo desejo. Diminuir, o desejo de diminuir, de diminuir, de diminuir para que Ele apareça. Diminuir para que Ele cresça. Diminuir para que Ele seja visto na sua vida, na sua casa, nas suas atitudes, na sua palavra, na sua presença. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao correr, ao existir. Eu estou sentindo Ele aqui na casa. Quem está sentindo a presença dEle, fica de pé no seu lugar. Fica de pé e aonde você está. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você chegou, eu não sei como você passou a sua semana, mas hoje é domingo, hoje é manhã de ressurreição. Hoje é dia de um recomeço, um recomeço, um recomeço. E nada melhor do que começar sabendo que como Ele não há outro, que maior do que Ele não há outro, que Ele é o principal. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele tem que ser o principal, viu? Ele tem que ser o primeiro na tua vida. Então vamos, igreja. A tua igreja canta-te. Declaramos quem tu és. Nós declaramos. Entregamos tudo a ti. Quem veio entregar? E nos prostramos aos seus pés nessa manhã, Jesus. Não somos o centro, a glória é dele. Vamos diminuir para que Ele venha crescer. Não somos o alvo, apontamos para Ele. Nós nos escondemos para Ele aparecer. Pois tudo é dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. A Ele a glória. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. A Ele a glória. Tudo
prostramos aos seus pés, somente aos seus pés, a nada mais. Não somos o centro, a glória é dele. Vamos diminuir, vamos para que ele venha, deixa ele crescer. Nós não somos o alvo, apontamos para ele, nós nos escondemos para ele aparecer. Pois tudo é dele, por ele, para ele. Vamos, declare: dele, por ele, para ele. A ele a glória, tudo é dele, por ele, para ele. Dele, por ele, vamos, e para ele, a ele. Pois tudo é dele, por ele, para ele. Dele, por ele. Posso ouvir vocês declarando e cantando mais uma vez: tudo é dele, por ele. Erga as suas mãos e declare: dele, a ele a glória, tudo é dele. Todas as coisas, a minha vida, a minha casa, tudo que tenho e tudo que sou, todas as coisas são dele, todas as coisas por ele, todas as coisas pra ele. Glória ao Rei eternamente, amém. Todas as coisas são dele, por ele, todas as coisas pra ele. Glória ao Rei eternamente, amém. Todas as coisas são dele, todas as coisas por ele, todas as coisas pra ele. Declare: todas as coisas, nós te adoramos. Glória ao Rei eternamente, amém. Pois tudo é dele, por ele. Declare isso. Aumente o volume da sua voz. Essa é a nossa canção, porque reconhecemos que a ele a glória, a ele a honra, somente a ele, somente a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Oh, a ele a glória, a ele. A ele a glória, pra sempre, amém. Ergue as suas mãos. Você sabe, mas essa última canção, ela fala daquilo que eu quero ministrar nessa manhã. Nós, como igreja de Cristo, teremos um encontro com aquele que deu a vida por nós. Uma festa que
sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Ele voltará para buscar a sua noiva. E nós viveremos eternamente com Ele. Reinaremos em glória com Ele. E o Senhor tem ministrado ao meu coração essa palavra, e que tem trago alegria ao meu espírito. Porque estamos vivendo dias tão difíceis, tão desafiadores. Mas todas as vezes que eu me lembro, que eu sou lembrada de que a nossa morada, de que a minha morada aqui não é eterna, é passageira, eu me alegro por saber que um dia eu viverei num lugar onde não haverá sofrimento. Ei, não haverá sofrimento. O sofrimento chegará ao fim. E eu anseio esse dia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Desejável do que o ouro,
desejar do que o ouro, melhor que a vida, melhor que a vida, melhor que os bens deste mundo, melhor do que os prazeres deste mundo, melhor do que tudo, melhor do que tudo, melhor do que o ar que eu respiro, porque sem ti não há vida, porque sem ti não há propósito, porque sem ti não há esperança, ei! Porque sem ti não há vida, porque sem ti não há sentido. Quem sabe em algum dia da sua história você procurou sentido na vida, e foi em Jesus que você encontrou o verdadeiro sentido da sua existência. É assim que eu me sinto. Nele eu encontrei sentido, eu encontrei propósito. Mas quem sabe você está aqui, está vivendo um momento de indecisão, crise na sua fé, por situações reais, batalhas, dificuldades que você enfrentou, quem sabe ainda coisas do teu passado que te perseguem. Mas o Espírito me trouxe aqui para te dizer que Ele tem novo ânimo e nova esperança para você, e que há uma realidade que te espera, que esse mundo não pode destruir, que ninguém pode apagar ou anular, porque Ele voltará, Ele virá, e Ele virá buscar uma noiva santa, lavada e redimida pelo seu sangue. E sabe o que eu tenho aprendido? Não importa o que eu sinto, não importa, Ele virá, Ele virá, e a sua promessa se cumprirá. Então, independente do sentimento, independente das circunstâncias, se agarre nele, se apegue a Ele, que Ele é a nossa rocha inabalável. E se nele você estiver, você também será inabalável. Pega a sua Bíblia, porque se deixar, perdão, pastor, é um desafio, viu? Mas eu não vou demorar não, vou terminar no horário direitinho. Abre a sua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Como é bom sentir a presença dele aqui nessa casa. Como é precioso vir a um lugar e ver e sentir corações rendidos à sua presença. Há uma atmosfera realmente de glória nesse lugar. Isso não tem a ver com barulho, mas tem a ver com corações rendidos a Ele. E eu quero ler a partir do versículo 1. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E aqui é o versículo chave na meditação dessa manhã da palavra de Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor,
Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode se assentar. Pai amado, Espírito Santo, obrigada pela tua palavra. É com gratidão que nos reunimos aqui nessa manhã e te agradecemos, Espírito Santo, porque sabemos que a tua palavra, ela é viva e ela nos dá a vida. Que esta manhã seja uma manhã marcante para os nossos corações e para a nossa vida, para a nossa história. Porque sabemos, Deus, que ainda viveremos uma realidade que está prestes a acontecer. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que este dia virá. E te agradecemos porque o Senhor preparou um grande banquete para nós. Mas entendemos que este banquete é para os preparados. É um banquete que ainda está com as portas abertas, mas um dia as portas se fecharão. E nós queremos estar entre aqueles que irão festejar com o Senhor e participar do banquete contigo. Só o Senhor pode convencer um homem do pecado e do juízo. Por isso usa a minha vida nesses minutos que tenho aqui para ministrar aquilo que está no seu coração. E não aquilo que desejo, mas aquilo que o teu povo necessita ouvir e escutar. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto muito conhecido. E o Senhor tem ministrado ao meu coração essa palavra, que é uma grande realidade. E quando Jesus fala aos seus discípulos e ele relata esta parábola, ele vai contar uma parábola de 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo. Ele está falando sobre a sua volta. E Jesus nesta parábola vai nos dizer que todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando, todas sabiam que o noivo viria, mas havia uma grande diferença. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E as prudentes, que eu quero destacar nessa manhã, não pensaram apenas no momento presente, não viviam apenas focado naquilo que elas estavam vivendo no presente, mas tinham um entendimento e tinham a percepção de que era necessário não viver apenas com uma porção, mas que era necessário ter reserva. Elas tinham consciência que era necessário viver preparado, que era necessário ter azeite em reserva, não apenas ter lâmpada acesa. E elas se prepararam, porque entenderam que, apesar de ter consciência da chegada, da volta, não sabiam a hora e poderia demorar. E por isso elas tinham essa reserva de azeite. Mas aqui eu vejo claramente que Jesus nos aponta para uma separação. E eu confesso a você que essa palavra, ela me confronta. E tem que confrontar mesmo. Eu ando, muito reflexiva, porque eu vejo, no tempo que nós estamos vivendo, eu vejo um espírito de relativismo que tem se infiltrado. É triste dizer isso. As pessoas estão muito acomodadas, confortáveis. E quando eu leio essa palavra, eu sou lembrada. E ela não vem como um peso, mas ela vem com uma responsabilidade, um entendimento de que
o que Deus tem, o que Ele tem reservado, o que Ele deseja para nós, de fato é cada dia mais ter acesso ao nosso coração, ter comunhão conosco. E Ele deseja estar no centro da nossa vida, no centro da nossa história, sobre o que Ele deseja, sobre o que Deus quer para o seu povo, para a sua igreja. Está claro, e cada dia mais claro, está mais evidente, até mesmo por saber e ver todo o caos que nos cerca. É claro que Deus não quer ver um homem ir à destruição. Ele não quer ver um homem se perder. E a palavra vai dizer que acontecerá este banquete. Mas lá no versículo 10 vai dizer claramente que quando ele chega, após o anúncio que chega o esposo, entra quem estava preparado e a porta se fecha. A porta se fecha. Eu não sei você, mas quando o Espírito Santo ministrou esse tema ao meu coração, eu comecei imediatamente a pensar: Senhor, eu não quero ficar de fora. A verdade principal é que a qualquer momento o noivo virá. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você está preparado para encontrá-lo? Você está preparado para encontrá-lo nessa manhã? Você está preparado para se encontrar com Ele nessa manhã? E aqui a parábola é muito clara quando ela vai apontar que ela termina com uma porta fechada. Mas eu venho hoje aqui te dizer que a porta ainda está aberta para você hoje. Ainda há tempo, hoje é o dia de salvação. O Senhor me trouxe aqui uma palavra, independente da sua religião, independente do seu status, independente de qualquer coisa, a porta ainda está aberta para você. E hoje eu quero te convidar a olhar para a sua vida e com sinceridade analisar e responder para você mesmo: se Ele voltasse agora, você estaria preparado para encontrá-lo? É muito importante essa pergunta. Eu já ouvi pessoas falarem assim: ele podia demorar um pouquinho, que eu tenho umas coisas ainda para viver. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Oh Deus, oh Espírito Santo, o que mais Ele precisa fazer para te despertar a realidade da eternidade? Não é nenhum tema muito pregado, eu digo. Não é nenhum tema muito falado muitas vezes. Mas a verdade é que nós precisamos proclamar e dizer cada dia mais e nos preparar para a volta de Jesus. E a verdade, quando eu leio essa palavra, eu compreendo que Ele não quer fechar a porta para você, meu irmão. Não. Ele não quer fechar a porta. Ele deseja que você entre, que você participe. Agora é muito interessante essa palavra. E quando eu fui estudar a palavra, o Senhor foi ministrando comigo. E eu percebi aqui, se você for olhar a palavra, estudar a palavra, a conexão que há em tudo o que Jesus proclamou quando Ele estava aqui, enquanto o homem na terra e pregou. Tudo que ele pregou é importante. Mas nós precisamos dar uma atenção especial para esta palavra aqui. Porque esta palavra, essa parábola, ela vai terminar com uma porta fechada. Mas a história da igreja, escute isso, ela termina com uma porta aberta para as bodas do Cordeiro. Você ouviu o que eu disse? A história da igreja, a igreja santa, os preparados, termina com uma porta aberta para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Coloca na tela, por favor, mídia. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se apresentou.
pronto. Já se aprontou. Esse deve ser o seu alvo principal. É isso que tem que nortear a sua vida. É isso que tem que governar a sua vida. É isso que tem que nortear as suas decisões, a sua agenda, os seus compromissos, as suas atitudes, o seu comportamento. É entender que sim, há uma porta aberta para todos nós, mas somente os preparados, os que se aprontaram, que verdadeiramente irão desfrutar deste gozo, desta alegria. Eu vou te dizer, isso cura tudo até na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se apega a tanta coisinha. A gente se decepciona com tantas coisas. A gente fica aborrecido com tanta coisa. A gente fica chateado com tanta coisa. A gente desanima facilmente. Vamos falar aqui a verdade. Na verdade nós vivemos uma guerra todos os dias. É uma luta que nós vivemos. O que dizer a guerra contra a nossa própria humanidade, que insiste em nos manter num lugar de prisão, num lugar, sabe, distante de Deus. Porque a realidade é essa: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas eu estou diante de uma palavra que me revela uma realidade para aqueles que entendem que a melhor coisa nessa vida é viver para Ele, é renunciar por Ele, é servir a Ele. Alguns ainda estão tão apegados a tantas coisas nesse mundo. Eu te convido nessa manhã a se libertar. Eu te convido nessa manhã a se abrir mão. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você deseja avançar, crescer em Deus, se você deseja verdadeiramente ter maior intimidade, você está preocupado com isso? Preocupado em conhecer mais a Ele? Ou você está satisfeito com o que você já conquistou em Deus? Eu não sei como você está, eu não sei o seu estado, mas Deus sabe e conhece o estado de cada pessoa aqui dentro desta congregação, dentro dessa igreja. Ele sabe como está o seu coração. Assim como Jesus conhecia a condição e o estado do coração de todos os seus discípulos. E nada Ele falava sem propósito. Eu vejo o amor de Deus aqui, nos apontando, nos mostrando, nos direcionando, nos movendo e dizendo: não se conforme em ter apenas azeite. Queira mais, deseje mais. Não se conforme em ter apenas uma porção. Não se contente apenas em vir à igreja um dia. Não se contente apenas com as bênçãos que você já recebeu. Porque eu tenho mais. E o que eu tenho não se limita a tempo, espaço, geografia. Eu estou sentindo Deus falar aqui a alguém. Não é sobre o lugar que você está, e muito menos sobre aquilo que você já conquistou. É você estar aberto. É você compreender que Deus tem mais. Porque não dá para servir a Deus religiosamente, independente de quanto tempo de crente que você tem. Jesus estava no final do seu ministério e Ele estava falando para os seus discípulos sobre uma realidade. Entenda: 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Aqui Deus está falando que haverá uma separação, e há 2 partes iguais. Você tem uma grande chance de se preparar e uma grande chance de se perder, igreja. Há uma grande chance. Isso me dá temor. Desculpa eu gritar e falar, mas essa palavra tem me confrontado. Porque é uma grande chance, ou de você se encontrar, ou de você se perder. Mas hoje eu vim falar aos prudentes nessa manhã. Hoje eu vim falar para corações aqui que tem sede por mais de Deus. Eu vim hoje aqui ministrar aos corações que entenderam que não vão se conformar, que não querem se conformar, que
querem perder horas na presença dele na sua casa. Que não depende de culto para ser visitada, para ser visitado. Que não depende do pastor ou de um sermão bonito para desejar conhecer mais a sua palavra, para desejar ter mais comunhão com ele. Eu tenho orado todos os dias, meu Deus, eu quero viver todos os dias sendo avivada. Eu quero viver todos os dias da minha vida almejando. Eu quero viver todos os dias. A minha oração sempre é: Deus, eu quero ter sede. E quanto mais o Senhor saciar a minha sede, mais sede eu quero ter da tua presença. Eu não quero fazer nada mecanicamente. Ei, nós somos privilegiados por ser instrumentos de Deus, mas não pode ser isso que move-nos a sua presença. Não pode ser um título, não pode ser um cargo, não pode ser uma bênção que você quer ter. Não pode ser isso que move você a perto dele, a estar perto dele. Não pode. Antes de mais nada e qualquer coisa, precisa ser a consciência de quem ele é. Um noivo. Oh Espírito Santo, ajuda-nos a entender cada dia mais. E nós precisamos, igreja, porque nós estamos vivendo realmente um tempo de tantas vozes. A gente começa então a ficar até mais seletivo, mas não de uma forma boa, mas de uma forma ruim. Seletivo no sentido de: não me basta qualquer coisa. Nada na Bíblia é qualquer coisa. Nenhum culto é qualquer culto. Nenhuma oração é qualquer oração. Nenhum momento na presença dele pode ser desprezado. Eu vim aqui dizer, noiva, o que você está fazendo? Porque os preparados vivem em prontidão. Os preparados são os prudentes. Prudentes. E prudência fala sobre habilidade e capacidade. É ter condições e capacidade de agir com sabedoria, por não viver de forma ingênua e por não levar a vida de qualquer maneira, mas consciente da seriedade, ter reverência na casa de Deus. É sair de casa já falando: Deus, o Senhor vai falar comigo naquele culto. Vai. E ter expectativa e esperar o melhor. Eu já estou aí no Ministério Integral e eu comecei com 21 anos. Vou fazer 43 anos. Sem dizer o tempo que eu vivi na minha casa, por ter sido criado num lar cristão. E eu ainda lembro até hoje os momentos de oração na minha casa quando criança. Eu lembro quando criança que meus pais falavam: vamos fazer culto doméstico. Meu Deus, já até me dava um desânimo, porque minha mãe e meu pai oravam mais de 1 hora cada um. E quando criança eu falava: não aguento não. Mas era quando criança. Está entendendo? Quando criança. Nós precisamos amadurecer e deixar as coisas de criança, deixar as coisas do passado no passado, porque viver com Cristo é viver novidade de vida, é ser diferente sim do mundo, diferente lá na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu trabalho. É ser a pessoa que é lembrada quando surge um problema. É ser lembrado no momento que alguém entra em crise. Eu vou chamar o Emanuel para orar.
que ele, quando ora, quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Estou ministrando o que o Espírito Santo colocou no meu coração para te despertar. Uma palavra simples para você entender que é no dia a dia que a gente se prepara. E é nas mínimas coisas que demonstramos aonde está o nosso coração. Que revelamos aonde está o nosso coração. Porque Deus, o que Ele deseja de nós é 100%. O que Ele deseja de nós, o que Ele deseja é tomar todos os espaços da nossa vida. Porque uma brechinha que você der, meu irmão, é o que eu te falei. Uma brechinha, uma amargura, uma decepção, cria lá uma raizinha de amargura, uma raiz, que disso faz um estrago. Então essa palavra é um alerta. Porque sim, Deus tem vida plena para você nessa terra. Mas tem gente que só está pensando na vida plena aqui na terra. E está se esquecendo do banquete. O banquete que será de porta fechada. Porque nem todos irão participar. Apenas os preparados. E eu quero terminar nessa manhã esta reflexão. Porque eu tenho aprendido que a palavra que gera transformação é aquela que eu posso praticar. É aquela que eu me aproprio dela e eu enxergo e eu vejo essa palavra para mim. Eu sinto que Deus quer tratar de forma individual com pessoas aqui nessa manhã. Eu sinto que Deus está falando a pessoas aqui no pessoal, de forma individual. E aqui é claro o que Jesus mostra para nós. E essa palavra aqui é para salvar alguém aqui nessa manhã. Eu te pergunto então, como está a sua lâmpada? Você tem azeite em reserva? A sua lâmpada tem azeite? Porque o banquete não é para todos. E é importante muitas vezes sermos confrontados. A Bíblia diz que Ele corrige aquele que ama, aquele que Ele tem por filho. Eu amo quando Deus me corrige. Eu amo quando Ele me confronta. Eu falo isso sem hipocrisia. E eu te digo, eu tenho plena consciência que eu preciso ser confrontada várias vezes, muitos momentos. Porque há muitas coisas para nos distrair. Mas nessa manhã o Senhor nos reuniu aqui para nos lembrar e para nos confirmar que quem tiver reserva, quem tiver óleo, quem tiver lamparina acesa, vai se encontrar com o noivo. E essa é uma palavra que ela é tão profunda, mas eu gosto de simplificar as coisas. É assim que eu consigo entender melhor. E de uma forma simples, você precisa entender que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Você tem a responsabilidade. Porque se você confessou Cristo, se você se chama filho de Deus, você também é uma porta para outros. Porque por meio do seu testemunho, você pode tanto levar vidas a Ele ou vidas a se afastarem dEle. Por meio do seu testemunho. Paulo vai dizer que somos cartas vivas e precisamos ser. É o seu testemunho. É a sua vida que vai dizer se você está preparado ou não. E isso eu aprendo aqui porque a parábola diz que todas tinham lamparina. Todas saíram ao encontro do esposo. Mas só na hora em que o noivo foi anunciado. Está aí na Bíblia.
Versículo 6. À meia-noite, quando ouviu-se o clamor, e que foi dito: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas só 5 entraram. E as que não entraram por não ter reserva, e não entraram porque chegaram depois. Versículo 11. E depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade, vos digo que não vos conheço. Eu termino a minha palavra hoje para você te dizendo: antes que a porta se feche, prepare sua lâmpada. Vá em busca de azeite. Antes que a porta se feche, vá em busca de reserva. Vá em busca. É mais simples do que você imagina. E nessa busca, além de você ter óleo e azeite, além de você ter reserva, nessa busca, o que acontece, além de ser sobrenatural, é real. Você passa a ter anseio pela eternidade. Cada vez mais que você busca pela presença, quanto mais você busca pela presença, mais o anseio pela eternidade brota no seu coração. Quer saber se um crente está frio? É quando ele nem pensa sobre o céu. E a pastora Elisete disse algo ontem que confirmou a minha palavra, que confirmou no meu coração que eu deveria pregar. Ela falou: quem tem visão de eternidade é disciplinado. E é sobre isso. É sobre isso. Ser disciplinado e se preparar. Priorizando o reino de Deus. E sabendo que os atrasados não vão participar. Deus tem uma forma muito peculiar de falar com todos nós, não é? Amém? Ele tem. E comigo o Espírito Santo falou algo claramente. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou: minha filha, olha aí, ó, cuidado com os atrasos. Corrige os seus atrasos. Senhor, o que é isso? Corrige. O que você está deixando para depois? O que você está procrastinando fazer? Quem sabe você que está aqui, nessa noite mesmo você ouviu o Espírito Santo te chamar para um particular e você ignorou. Quem sabe você que está aqui, que ainda falta perdoar alguém e não consegue perdoar. Quem sabe você que está aqui, que está para fazer uma visita e ainda não fez. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele deseja te usar como instrumento de vida. Você não precisa ter microfone na mão. Você só precisa ter prontidão. E você só precisa ter coragem. Você só precisa ter anseio, desejo. Porque eu lamento dizer que tem gente que nem quer mais, que nem deseja. Mas ainda há esperança para você também. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, porque nós vamos orar. E agora no seu particular, no seu pessoal, eu confesso que eu preparei muitas coisas. Mas eu fico satisfeita só de estar aqui e saber que eu tive a oportunidade de falar aqui para alguém, de forma direta. Meu desejo é para que você, no pessoal, no individual, esqueça quem está à sua direita e quem está à sua esquerda.
Porque se trata aqui é pessoal. Você precisa analisar a sua vida. Pensar sobre as suas escolhas, suas atitudes, como você tem gastado ou investido o seu tempo. Tem pessoas que estão aqui que Deus quer entrar na sua agenda. Tem pessoas que estão aqui que o Espírito Santo quer alinhar algumas coisas na sua vida. O desequilíbrio. Deus quer trazer equilíbrio para a sua vida, para a sua casa. E não pense em quem você está pensando, não pense em você agora. Porque aqui as loucas me apontam para isso. Louco é quem não pensa no seu próprio azeite. Louco é quem não pensa, ou louco é quem pensa que vai ter tempo e que pode agir no seu tempo. Eu sempre oro no término de todo o ano. E no final do ano passado eu orei ao Senhor pedindo a Ele uma palavra rema para a minha vida em pessoal, para a minha vida em particular. E com muita sinceridade eu falei para o Senhor: Deus, eu sei que eu estou num momento de transição. E eu coloquei diante de Deus os desafios que eu tenho vivido. Eu coloquei diante de Deus muitas coisas. E orei, falei com Deus, busquei, insisti. E no final, após a oração, eu parei para ouvi-lo. Porque isso é uma prática que o crente prudente tem. Não faz devocional mecanicamente, não ora mecanicamente, mas tira tempo para Deus. E ali eu parei para ouvir, fiquei em silêncio. Faça isso. Se você nunca ouviu a voz de Deus audível pessoalmente falar nos seus ouvidos, como é isso, Raquel? Não sei. Fica quietinho que você vai ouvir. Eu parei ali. Irmão, me perdoa que eu sou assim mesmo. Eu nem sei pregar, eu só sei vir e proclamar o que Deus manda. E eu ali, quietinha, o Espírito Santo falou assim para mim: filha, viva o meu Kairos. Viva o meu tempo. Olha, eu vou te falar. Na hora que o Senhor falou isso, eu já entendi tudo. Ai, Deus. Porque às vezes a gente quer tanto algo que a gente fica cavando, buscando. Senhor, confirma isso aqui que eu quero. Mas não é o que Deus tem. Meu Deus, não é o que Ele quer. Quem está entendendo? Quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Irmão, você está disposto a viver o Kairos de Deus? Eu aprendo isso nessa parábola. O tempo, a hora não foi revelada. E esse é Deus soberano. Ele só nos comunica o que Ele quer comunicar. E aquilo que Ele comunica, nós precisamos seguir integralmente, com fidelidade. E se essa palavra te alcançou nessa manhã, feche os teus olhos. Há uma convicção que vem no meu coração, que eu sinto que a partir da oração que eu vou fazer, Deus vai despertar pessoas aqui para um novo tempo. Eu sinto no meu espírito, e Deus fala ao meu coração, sobre pessoas que estão aqui nesse lugar. E Ele está falando ao meu coração e Ele está dizendo: se o meu Kairos te interessar, você vai desfrutar do melhor. Nada te faltará. Você estará satisfeito. Existem pessoas que estão aqui dentro insatisfeitas, e Deus me trouxe aqui para te animar hoje, te encorajar hoje e te dizer: a realização sim na minha presença. E se a minha presença, como foi cantado aqui, é o que você mais deseja, é o que você mais espera, se você deseja se encontrar comigo na eternidade, se isso é o que está dominando a sua vida, o seu coração, apesar de todas as lutas que você está vivendo, apesar da circunstância desfavorável que você está vivendo, se você se concentrar, se você se focar
eu vou te levar a um tempo de maior plenitude e abundância e realização. E aí onde você está, eu quero fazer essa primeira oração para pessoas que estão insatisfeitas. É específica essa oração que o Espírito Santo está mandando fazer aqui agora. Insatisfeitas, você está insatisfeito com alguma coisa. Isso aqui é para crente e não crente, essa oração. Não é sempre que Deus fala assim comigo, mas Ele está falando agora e eu vou obedecer, que eu não vou perder essa oportunidade. Você que está insatisfeito, aí aonde você está, Deus está te vendo. E se você deseja, faz como você desejar, porque eu não estou aqui para constranger ninguém. Mas se você deseja, coloca a mão no seu coração onde você está. E eu quero orar agora por você, pedindo ao Espírito Santo para te libertar dessa insatisfação, desse sentimento que tem governado a sua vida, que tem te feito viver as coisas pela metade, que não tem te permitido desfrutar de tudo que você tem. Você é uma pessoa abençoada, mas você não sabe explicar, você não sabe dizer, você não sabe detectar, nem mesmo explicar para ninguém o porquê dessa insatisfação. Hoje você sai daqui curado disso. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço, mas o Senhor conhece o que está no profundo e oculto de cada coração aqui. Eu sei que o Senhor não me trouxe para Curitiba de passagem. O Senhor me trouxe aqui com uma missão, Deus. Espírito Santo, que grande missão o Senhor me confiaste, de trazer essa palavra para alertar pessoas aqui. Deus, que grande responsabilidade. Mas eu te peço agora, o Senhor é poderoso para ir ao encontro de pessoas insatisfeitas nessa manhã. Pessoas que estão na indecisão, que estão na insatisfação e que estão quase se perdendo. Quem sabe pessoas que estão aqui, que se sentem, que estão chegando ao ponto da loucura, que estão quase perdendo a família, que estão quase perdendo o ministério, que estão tão preocupados, que estão tão, Senhor, cheios de tantas coisas, tantas demandas, tantas coisas, trazendo tantas insatisfações. Espírito Santo, traga cura agora. Vai ao encontro de cada coração. Deus, eu fui fiel à tua palavra, eu te peço hoje, honra a tua palavra, porque nós não queremos encontrar porta fechada. Uma insatisfação pode nos tirar da sua presença. E eu te peço hoje, traga cura. Que não venhamos dar brecha alguma para, Senhor, abrir o caminho para o mal na nossa vida e nos afastar daquilo que nos espera. Essas pessoas insatisfeitas, que elas venham, Senhor, testemunhar. Que ainda nessa semana, que o Senhor venha mudar a ótica, que o Senhor venha mudar a visão, que o Senhor venha, Senhor, trazer resposta, que o Senhor venha selar, que o Senhor venha trazer confirmação dessa palavra. E que naquilo que o Senhor apontar o tempo, aquilo que o Senhor tiver para fazer, ainda que seja algo inesperado, que venha trazer alegria e realização por saber, Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a minha oração, te pedindo, Espírito Santo, e crendo que famílias, Senhor, saem daqui tocadas pelo poder da tua palavra. Casamentos serão tocados, vidas restauradas para a glória do teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém.